Opa! Sei lá. Oi, Alana. Oi, Miquela. Mal, eu queria falar com você um pouco a sós, em um lugar mais reservado, se possível. Pode ser. Pois vamos. Tchau, Alana. Tchau, Ana. Então, Marlon, eu te chamei aqui pra gente conversar um pouco, porque eu queria saber como foi pra você se assumir. Porque eu queria me assumir, mas eu tenho muito medo. Tanto por questão da minha família, como o que as outras pessoas vão pensar, principalmente o pessoal da escola. Eu queria saber como foi pra você. Pra mim foi, digamos que natural, porque eu já estava muito estressado com essa questão de não me assumir. Eu já estava me sentindo mal, sentindo uma cobrança, sabe? E no começo foi bem difícil. Até você entender que você não depende de ninguém, ou que você não precisa da aprovação de ninguém, é um pouco difícil, porque as pessoas criticam. As pessoas às vezes falam mal, falam coisas chatas, desnecessárias. Mas com o tempo você aprende a lidar com essas coisas. Eu acho que sempre é ter um pensamento positivo e tentar não ligar muito para as críticas, para as coisas ruins que as pessoas vão falar de você. Vão ter pessoas que vão te apoiar, isso é fato, mas também vão ter pessoas que vão tentar te jogar para baixo. A questão realmente é tentar não se abalar com esse tipo de comentário e sempre ver o lado positivo das coisas. Sim. Minha maior dificuldade é me assumir para minha família, sabe? Porque minha família ela é muito rigorosa e tal. E eu também tenho muito medo em questão dos preconceitos, entende? Que a gente sofre tanto na escola. E eu queria saber como foi que sua família lidou com isso, em questão de você ter se assumido em meio deles e para toda a sociedade, como foi? Que eu queria saber, porque eu tô com. Minha questão mesmo é o medo de me assumir para minha família. Eu queria saber como foi para você. Então, na verdade, eu nunca pensei assim, me assumir abertamente na minha família, sabe, de início. Eu acho que isso veio pra mim como um processo. Primeiro eu me assumi pra minha mãe, porque eu senti a necessidade. Antes de completar 15 anos eu me assumi pra minha mãe. E na verdade eu não esperava isso, mas ela foi muito boa nessa questão. Ela me entendeu muito. E ela me apoiou. Às vezes a gente tem uma noção de que as pessoas não vão entender e que não vão apoiar. Sim. Mas é diferente, às vezes não, às vezes sim. No meu caso, ela me ajudou bastante quanto a isso. Já o meu pai, ele não foi tão bem receptivo com isso. Eu contei pra minha mãe e ela não conta pro meu pai, porque eles sempre conversam muito entre si. Então eu não me assumi pro meu pai, eu me assumi pra minha mãe e ela contou pra ele. E ele não foi tão, ele não reagiu tão bem com isso, sabe? Só que isso foi no início. Depois ele entendeu que eu era a mesma pessoa e que eu não ia mudar por conta da minha situação sexual, sabe? Meus irmãos também foram muito receptivos com isso. Já a minha família, eu não me assumi diretamente. Só que com o período, o tempo, as pessoas entendem realmente que você é gay, porque eu nunca me escondi, sabe? Então, com o tempo, eles realmente entenderam isso. E no começo foi um pouco chato, tinham críticas que vinham assim, que você sabe que aquela fala é pra você. Sim. Quando uma pessoa fala algo desnecessário, você sabe que foi pra você, mesmo não sendo direto. Sim. E magoava, só que com o tempo também, eu acho que tudo se resume em tempo. Com o tempo, eles começaram a entender e da partir daí foi tudo bem. Pois é, Marlon, como eu estava te falando, meu medo mesmo é a minha família. O que eles vão pensar, principalmente meu pai. E minha mãe, nem tanto, porque eu acho que minha mãe já sabe, né? Mas ela finge que não sabe, mas acho que ela sabe. Mas meu pai, ele é da igreja, ele é todo rigoroso. E eu tenho muito medo de me assumir para eles. Mas, como você relatou, eu não tenho mais como me esconder. Eu tenho que falar, porque eu não tô me sentindo bem, mano.
e tá guardando isso pra mim, sabe? E eu queria também saber, em questão dos lugares que você mais sofreu preconceito, digamos assim, que você não se sentia bem por ser você mesmo. Porque na escola eu não me sinto bem de ser quem eu sou, porque as pessoas me olham com olhar de julgamento. É muito chato mesmo. E eu queria saber se com você é assim também. Sim, no começo, eu acho que o lugar que eu fiquei mais recuado foi na escola, porque, querendo ou não, tem a questão do bullying, tem a questão que as pessoas não conseguem lidar bem com essa questão de uma pessoa ser bem resolvida e assumida. Então, na escola foi, eu acho que foi o lugar que eu mais senti esse impacto. Mas a questão foi que eu me mantive forte. E eu acho que quando você impõe a sua realidade às pessoas, elas têm que aceitar de alguma forma. Enquanto eu era mais recuado, mais triste, mais isolado, eu acho que eu sofria mais. Depois que eu comecei a me impor e dizer, tipo assim, esse é quem eu sou. Se você estiver achando bom, bem. Se você não estiver achando bom também. Não me importo com isso, não me importo com a sua opinião. As pessoas começaram a tratar isso de outra forma. E hoje em dia eu não sinto mais essa coisa ruim na escola, sabe? Sim. Eu sinto que as pessoas me respeitam e provavelmente elas podem até falar algo, só que não falam diretamente a mim. E eu tento lidar da melhor forma possível com isso. Então, Marlon, essa conversa me fez refletir. E pra mim, você é um meio de inspiração aqui nessa escola, por se assumir e sempre estar assim, sabe? Como é que eu digo? Não liga para as opiniões e é você mesmo, é livre e é feliz, acredito eu. E é assim que eu quero me sentir livre e não ligar mais para a opinião dessas pessoas. E essa conversa me fez refletir muito. Muito obrigada, Marlon, por me escutar. E é isso, e eu vou. Eu que agradeço, eu acho que eu também sou muito grato por ter tido pessoas que também conversaram comigo sobre isso e que também me orientaram. Eu acho que isso é muito importante, repassar essas informações, tentar ajudar as pessoas o máximo possível. E que bom saber que eu pude te ajudar de alguma forma. Sim, bastante. Obrigada. Obrigado. Olá, Irene. Olá, Eu já que seria a informática, me chamava Carissa, vim aqui por meio dessa entrevista falar um pouquinho sobre a sua vida pessoal, se não for muito invasivo. Eu tenho uma admiração imensa por você, acho que todos os alunos aqui, e vim fazer umas perguntinhas. Pois não. Se eu puder responder, se não for muito invasivo, a gente responde. Mas será um prazer contribuir para o trabalho de vocês. Fale um pouco sobre as experiências vividas, na qual fizeram com que tivesse a certeza e a confiança para se assumir no meio geral. Então, assumir minha homossexualidade não foi nada fácil, principalmente para mim. Eu me aceitar enquanto homossexual. Essa foi a fase mais difícil, né? Eu entender o homossexual e me aceitar como um. Isso foi um processo de descoberta que vagou a adolescência toda. Só na juventude é que eu fui me reconhecer como um e me orgulhar de ser um, né? Quando eu percebi que não tinha para onde correr, que não tinha como eu fingir, não tinha como eu mentir, não tinha como eu me enganar a mim mesmo, né? Então esse processo de me aceitar foi o mais difícil, o mais doloroso, e
caminho mais assim de descoberta. Eu costumo pensar dessa forma, quando a gente se aceita, quando a gente se reconhece, quando a gente percebe que não tem nada de mais de ser o que se é, a gente enfrenta essa sociedade, ok? Então foi mais quando eu me aceitei e consegui enfrentar essa sociedade, apesar de perceber que ainda é muito doloroso essa sociedade, que ela ainda está sendo educada para nos reconhecer como, nos aceitar, né? Perceber essa normalidade, porque é uma coisa normal, mas por diversos fatores ela acaba não reconhecendo. Por causa, e um desses principais fatores é a cultura, né? A cultura que nós estamos inseridos acaba não reconhecendo o homossexual como algo normal, como realmente é. Então, enfrentar essa sociedade ainda me causa muito medo, né? Porque eu tenho que sempre ver onde é que eu estou, com quem eu estou me relacionando, não me mostrar diretamente para algumas pessoas, né? Me recolher para me preservar. E isso ainda é muito ruim, né? Eu tenho que me poldar, ter que me policiar para não mostrar quem eu sou por conta de uma sociedade que ainda é homofóbica, né? Então isso ainda é muito ruim. No presente, como você lida com as situações desfavoráveis comum a toda a comunidade LGBT+. Então, eu choro muito, eu tenho muitos pesadelos ainda com tudo isso. Nós vivemos num Brasil, né, nesse país que ainda mais mata a comunidade homoafetiva, transexuais, né, sofrem muito porque as transexuais e os transexuais estão na linha de frente dessa comunidade, são eles que recebem a porrada maior, né? Então, quando acontece um assassinato, um crime por transfobia, a mim me comove muito, né? Me deixa bastante triste. Então, o que eu faço é militar da forma como eu posso. Militar dentro dos meus espaços sociais que eu frequento, participar de movimentos sociais que tragam uma certa seguridade, que procurem direitos, né, assegurar direitos para a comunidade LGBTQIA+. Que é muito engraçado, porque quando eu era adolescente, ainda tentando me perceber como homossexual, eu renegava esses movimentos. Eu achava que era desnecessário, que era mais uma algazarra, que era mais uma festa do que um movimento político. Hoje eu percebo a necessidade para eles existirem, porque é esses movimentos como a parada LGBTQIA+, que vai conquistar direitos, né? É dando essa cara a tapa, é nos mostrando que a gente vai mostrar para a nossa sociedade que nós existimos e que a gente não quer direito para ser melhor do que eles, mas a gente quer direitos para nos equiparar, né? Para nos assegurar de algumas coisas, né? Que nós não temos como os casais heterossexuais. Como você se vê sendo um meio de inspiração àqueles que ainda não se sentem livres para expressar quem são na sociedade? Agradeço esse elogio, né, de inspiração. Eu não me vejo assim como inspiração, não. Eu sempre digo para os meus alunos... Eu sempre digo para os meus alunos que eu não quero que eles se inspirem em mim, mas, já que eles se inspiram, bora lá. Quando eu me digo homossexual para os alunos, eu não acho que eu nunca cheguei numa sala e me apresentei dessa forma. Oi, eu sou o professor Jânio, sou professor de arte, sou gay. Eu nunca fiz isso, né? O assumir vem natural. Como é natural você falar da sua família, você não fala da sua mãe, você não fala do seu pai, você não fala do seu namorado para seus amigos, para seus professores. Então, esse assumir para mim vem de uma naturalidade também. Se os professores heterossexuais podem falar da sua família, dos seus filhos, por que é que eu não posso falar da minha vida também, do meu companheiro? Então isso é uma forma natural. Eu estou aqui meu companheiro está doente hoje, fiquei até 1h da noite com ele no hospital. Aí o pessoal percebe, ele falou companheiro, aí há esse estranhamento, eu percebo, é aí onde está o assumir. Não é me enrolar na bandeira LGBT, não é dizer, eu sou gay e tal. É no cotidiano, é na naturalidade que há esse assumir. E assim, me emociona muito você falar que eu sou inspiração, porque eu
não tive esse modelo na minha escola, ok? Quando eu era adolescente, tinha-se professores homossexuais, mas eles não falavam sobre. É outra época, né? É outro momento histórico. Então, quando eu percebo que os alunos gays, os alunos homoafetivos aqui do Instituto, vêm falar comigo, eu fico emocionadíssimo, né? Por perceber que tá tendo essa mudança no tempo e por eles se sentirem abertos para falarem comigo e tal, mas inspiração pode ser que eu siga, seja principalmente assim, eu sou um professor concursado, homoafetivo, e eu consegui chegar em espaços que talvez a sociedade não permitiria que eu chegasse nesse espaço. Tá entendendo? Se eu sou inspiração é dessa forma, mas eu sei que como eu existem muitos e que vocês, alunos homoafetivos ou não, vão galgar espaços bem melhores do que esse que eu estou, tenho certeza disso. Em quais lugares ou situações você sofreu ou sofre mais preconceitos? E onde se sente mais seguro e acolhido? Vou falar primeiro seguro e acolhido porque é mais fácil, tá? Eu me sinto muito seguro e acolhido dentro com os meus pais, com a comunidade LGBTQIA+, PN+. No meu cultural, quando eu vou assistir uma peça de teatro, quando eu vou a uma exposição de arte, quando eu vou a um barzinho, a uma festa que tem muita essa comunidade, eu me sinto super acolhido ali. É como se eu fosse eu ali, eu não precisasse usar nenhuma máscara, beleza? Agora os meios que eu percebo que eu me privo mais são quando eu preciso de algum serviço. Tipo, quando eu vou atrás de um serviço médico, por exemplo, coisas bobas, né? Eu fico, ai meu Deus, eu vou precisar falar de algumas coisas para esse médico, o que é que ele vai pensar de mim? Essas coisas que a gente ainda pensa. Por exemplo, quando eu preciso de algum serviço dentro de casa, algum encanador para fazer algum serviço dentro da minha casa, levar o carro no mecânico, por exemplo, eu vou me policiando, eu não posso dar pinta e tal, porque eu posso sofrer homofobia e tal. Homofobia a gente sofre quase todos os dias. Homofobia não é apenas um murro na cara, é um olhar de desdém, né? Eu não prestar atenção nas nossas conversas. Exatamente, só um olhar machuca bastante. Então eu aprendi a lidar me mostrando feliz também, dizer eu não estou nem aí porque você está pensando, eu estou aqui e preciso ser respeitado. É meio que dessa forma. Como é ser homossexual no mundo de hoje? Eu acredito que seja bem melhor do que já foi e ainda vai ser bem melhor do que é. Eu agradeço muito aos homossexuais e principalmente às mulheres trans que vieram antes de mim, porque elas construíram para que eu tivesse hoje abertamente dizendo para meus alunos que eu tenho um companheiro, por exemplo. Então, isso, se eu consigo fazer isso hoje, foi porque principalmente elas deram a cara a tapa lá atrás. A gente tem alguns direitos, mas ainda não são todos. A gente não, como eu falei antes, a gente não quer ser melhor do que os outros, a gente quer assegurar direitos. Quando eu digo assegurar direitos, é o seguinte: o casamento, né, homoafetivo, ele se faz necessário porque a gente não quer casar em igreja, a gente quer um contrato social de casamento. Por quê? Porque isso vai assegurar direitos. O que eu construí com o meu companheiro será nosso. Caso aconteça alguma coisa com a gente, ele vai ter direito. E não a minha família anterior, né? Meus pais, minha mãe, minha irmã. Ele vai ter total direito sobre os bens que a gente construiu. Se eu fico doente e estou internado no UTI, ele não vai ser barrado pelo hospital porque ele não é meu parente, porque a gente não tem um vínculo sanguíneo. Se a gente é casado, ele vai ter total direito, porque aí ele se torna meu parente. Entende? São direitos básicos, né? É assegurar direito.
Não é querer ser melhor do que os outros, né? Eu vejo muito aí, né, principalmente na internet, falando que os homossexuais, os homoafetivos querem direitos demais, querem mais direitos do que os heterossexuais. Não, a gente quer equiparar esses direitos, que a gente seja assegurado, meio que isso. Então as perguntas foram essas, passando aqui para agradecer você. Uhum. Você é sim um meio de inspiração para todos nós. Obrigado. Você é uma pessoa incrível e muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço muito por poder falar sobre isso aqui na instituição, porque como eu disse, eu acabo não falando muito. Eu falo quando me perguntam, quando acontece de ter uma pergunta corriqueira sobre, mas eu procuro não falar porque a gente ainda sofre um pouco. Ele está ali, ele só quer falar sobre isso, e a gente meio que fica estigmatizado. Apenas o gay que quer levantar a bandeira, que quer corromper todo mundo. Não é meio que isso, né? Eu quero apenas que as pessoas percebam que nós existimos e que nós temos direitos. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu.